Graça e paz, povo de Deus, que é o Profeta Bora, com mais um vídeo para edificar nossas vidas. E o tema de hoje será a verdade que não querem enxergar. Mas antes de eu entrar nesse assunto, vai dando seu like, ative o sininho, compartilhe. Mais pessoas precisam entender essa palavra aqui. Lembrando que eu tenho inúmeros vídeos para passar para vocês, só que eu passo devagar, porque a gente tem um número limitado de pessoas, não é? As coisas de Deus, elas não disparam por aí, elas são assim, bem contenciosas, porque nem todos conseguem entender. Eu tenho vídeos aí para esclarecer coisas que eu venho dizendo que as pessoas não entendem. Por quê? Porque há uma diferença na visão material para a visão espiritual das coisas. É por isso que o entendimento aí acaba distorcendo com aquilo que você vê. Eu sempre costumo dizer que não acredite em tudo que você vê, porque muita coisa não tem nada a ver. E a palavra de Deus diz: ai daquele que aceita o mal como bem, ou o errado como certo, ou o certo como errado, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Então vamos à palavra de Deus, lá no Velho Testamento, o livro de Amós. Eu tenho trabalhado em cima desses livros, que são os livros de Ezequiel 16 e Amós 5 e 9. Então a gente vai se deter na palavra de Deus do 1 ao 6, lá do Amós capítulo 5, que está escrito assim, ó. O subtítulo aqui na minha Bíblia está escrito assim, ó: buscai a Deus e vivei. Ouve esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel, ó povo de Deus. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual saem 100, conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busquei a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem apague. Esse trecho da palavra de Deus eu já falei em outros vídeos, mas eu vou explicar um pouquinho para você. Quando ele disse que caiu a virgem de Israel, ele está falando da igreja. Então eu tenho martelado, eu tenho insistido, eu tenho avisado, né? E as pessoas, elas não conseguem enxergar, ela vê só o material. Mas mesmo assim, se você for sincero com o material, com aquilo que você vê, materialmente falando, não está bom. Imagine espiritualmente. Então ele fala, caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Ele quer dizer que disso que nós estamos vendo aí, não tem volta. O que vai ser feito é o que ele diz lá em Amós 9. Ele vai trazer de volta, né? Amós 9, ele diz que vai trazer o tabernáculo caído de Davi. Lá no Amós 9, no versículo 11, diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo-ei
como fora nos dias da antiguidade. Aí às vezes as pessoas falam assim: poxa, mas o profeta está falando lá da antiguidade. Mas eu vou dizer um versículo que chave e diz que ele está falando do nosso tempo. Ele diz assim lá no 12: para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. Naquela época não existia nações que chamavam pelo nome do Deus vivo. Só existia o povo de Israel. Então aqui ele está dando a dica de que é no nosso tempo que ele vai fazer isso. Primeiro ele diz que a virgem caiu, não tem nada mais a ver com ele. A igreja não era dele, ele adotou como ele, e ele mesmo diz que ela já caiu diante dele. Só não vê quem não quer. Eu estou trabalhando, eu sei que tem muita gente séria. O irmão chegou para mim e falou assim: não, mas tem muita gente séria lá na igreja católica. Mas aí, eu parado olhando para ele, na sinceridade dele, eu disse: mas a palavra diz o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você pode estar onde você quiser, você pode ser sincero, você pode ser honesto, mas se você não ouvir a voz de Deus, você não é de Deus. Você não vai morar com Deus. Então, só para esclarecer como base bíblica aquilo que eu tenho para passar para vocês, o que eu falo para vocês está na Bíblia. O problema é enxergar isto espiritualmente falando. Vamos à palavra de Deus agora, naquilo que eu tenho para passar para vocês, que Deus tem me mostrado. Olha que eu tenho inúmeros vídeos para fazer. Fiz um vídeo pequenininho e o vídeo teve 41 visualizações. Olha, os vídeos grandes estão passando de 100. Então, sabe, pessoas sinceras querem vídeos completos, vídeos que realmente tragam a mensagem do início, que tenha início, meio e fim. O roteiro existe. O roteiro, para ser perfeito, ele tem que ter início, meio e fim. Não coisas rápidas, né? Vamos lá. A verdade que não querem enxergar. Quem não quer enxergar, gente? Eu, você, muitos não querem enxergar. Aí eu vou mostrar para vocês que quando morrer, não tem desculpa. Eu vi um vídeo lançado ontem que me chamou a atenção. O tema é: por que eles não querem que você veja o lado? De uma pastora chamada Renata Vieira. Então você pode ver esse vídeo, é um vídeo curto, de 9 minutos, é rapidinho. Eu poderia interromper, vou passar aqui, mas eu acho que pessoas sinceras têm que buscar atrás de saber a verdade. Então tá lá, a dica é, o nome do vídeo é Porque Eles Não Querem Que Você Veja o Lado. Pastora Renata Vieira. Então você vai achar esse vídeo. É um vídeo curto de 9 minutos, como eu disse, mas com uma reflexão bem dentro da nossa realidade. Esse vídeo ele fala sobre o que está acontecendo, fala sobre o carnaval, fala sobre as manifestações demoníacas que estão no nosso meio aí, assumindo lugares das pessoas, né? É bem rapidinho, mas é bem instrutivo, é bem importante para você enxergar as coisas. Nós estamos vivendo o fim do tempo e a gente precisa fazer uma escolha radical. Como ele diz, o conselho de Deus é buscar a Deus. Ele aqui, quando ele fala aqui em Amós 5 sobre Betel, casa de José, ele está falando das igrejas. Ele está aqui condenando todas elas. Essas cidades representam as igrejas. Então você sai de uma igreja que você acredita que não é de Deus, porque não está te satisfazendo, que está fugindo algumas coisas, aí ele vai para outra semelhante a Betel, a Berseba, e por fim acaba lá na casa de José. Eu sempre falo que essa questão da casa de José é a religião judaica, né? Então, mesmo assim, Deus vai entrar lá e vai consumir. Por quê? Porque não estão agradando a Deus. Não estão agradando a Deus. A igreja, infelizmente, está nessa condição. Ele diz aqui: a virgem caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Por quê? Porque as pessoas não vão voltar atrás. As pessoas não vão fazer um concílio
Sabia que concílios foram feitos pelo menos 2 vezes na história? Aquele povo primitivo fizeram um concílio. Depois a Igreja Católica fez um concílio. E nós, no nosso tempo, precisaremos fazer outro concílio para finalizar. Senão, Deus não vai achar 10% para ser arrebatado. Ele vem buscar 10%. Mas ele não encontra hoje 10%, infelizmente. Há muito tempo, eu já via isso. O que hoje não está mais oculto. Coisa que era uma situação esporádica, ou seja, acontecia uma vez ou outra de forma anormal, é claro, estamos vendo hoje frequentemente. E pior, de forma normal. Pessoas influentes são portadoras de entidade, fazendo se tornar normal. Por outro lado, é notório que não podem controlar. Isso também está dizendo assim, que antigamente, de vez em quando, aparecia uma pessoa manifestada, né? Era estranho. Quem é antigo sabe, era estranho esse negócio, era um fuzuê, um negócio. Hoje em dia não. As pessoas famosas estão indo com as entidades aí, ó, junto com ela. E às vezes eu não sei nem se ela quer que as entidades tomem a consciência dela, mas as entidades estão fazendo isso. Então a gente vê o exemplo de Ivete Sangalo, que não consegue mais fazer um evento sozinha. A entidade toma frente, essa que é a verdade. E também tem Dona Anitta aí, ó. A Anitta também, que ela fala de Larissa ali, mas ela já está insinuando uma entidade também. Então a gente não tem olhos para ver, as pessoas estão achando normal. E quando a gente aceita essas coisas no nosso meio, a gente está dando legalidade. Em breve, nós veremos isso acontecer aí quase que 100%. Então, abre os olhos. A gente está dando legalidade, lógico. O ambiente é deles e vai aumentar. Eles vão assumir. As pessoas falam de Deus, mas o que é Deus? Para eles, é nada. Donald Trump também fala de Deus, mas é tenebroso as coisas que ele vive. Muitos outros aí, que as pessoas não sabem, que eu vejo sendo ovacionado por pastores, por pessoas que deveriam estar investigando as coisas para não estar incentivando o que é errado, dizendo que pessoas são de Deus, por isso, para aquilo, mas não vê os sinais. Não vê os sinais que eles fazem, mostrando de quem eles são. Eu não vou estar dizendo o nome para depois não estar arrumando problema, mas deveriam ficar mais atentos, né? Ah, mas é Deus que vai cobrar, Deus vai cobrar deles e de vocês, da gente. Se eu ficar quieto, vai cobrar de mim. Lógico, poderia ficar quieto tranquilamente, né? A gente tem o que fazer, todo mundo tem o que fazer. Hoje eu estava aqui treinando meu filho, que é jogador de futebol. Os que geralmente estão bebendo água aqui, na minha folga eu treino eles, jogo futebol para eles se promoverem. Na minha visão espiritual são 2 potes de azeite para dar condição para essa obra. Não importa se não está acontecendo, infelizmente, poderiam estar bem mais longe se eu tivesse recursos financeiros, mas não tem, mas eu tenho Deus. Então para mim é o que importa. Vai acontecer. Então eu estava treinando eles, por isso que eu geralmente estou suado, estou bebendo água. Mas a gente precisa entender que se você não estiver enxergando isso, você não é de Deus. Porque a luz, ela ofusca as trevas. Quando a luz anda junto com as trevas, tem alguma coisa errada. Onde há luz não há trevas, onde há trevas não há luz.
Então a gente precisa entender isso. Então a gente, já falei, é preciso ter um novo concílio. E essas igrejas, como Deus já fala no texto, elas não vão mudar, porque elas se acham de Deus, porque são grandes. Eu vi uma história de uma profeta, lá onde eu trabalho, o filho dela está lá preso. E ele disse, eu vi milagre acontecer. Minha mãe começou essa obra aí, hoje tem 1.600 membros, 1.600 membros, né? E ela diz que eu sou o sucessor. Eu falei, bom que você seja mesmo, né? Só que ele contando a história dele, o pai já morreu, o irmão também, ele falou de quê? Só tem a mãe e ele preso que não quer saber de igreja ainda, né? Espero que ele assuma mesmo, porque essa questão de posicionamento é muito séria diante de Deus. Né? Tão vacilante, a gente só tem uma chance. Você só tem um alvo, você só tem uma chance de acertar o alvo. Se você não acertar o alvo da salvação, não vai ter outra chance. Então a gente tem que estar de olho nos detalhes. A Bíblia não pode ser interpretada como a gente está vendo aí, cada um vê de uma forma. Isso não existe. Isso é um conformismo. Isso é uma tragédia. Então, precisamos entender que as coisas de Deus é bem simples. Ao contrário do que a gente pensa, Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Já pensou o que é isso? É isso que a gente está vendo? Não. Por quê? Porque as pessoas não somam. Eu tenho um vídeo para falar sobre esclarecimento sobre isso, sobre jovem, sobre mulheres, sobre porque as pessoas não entendem, porque vê o material, vê a necessidade. Por isso que nós estamos desse jeito. Então, o pior é que as pessoas hoje veem como normal. Essas pessoas são os primeiros. Essas pessoas que eu citei aí são as primeiras. Mas tem pessoas que cantam aí para Deus aí, fazendo sinal, por exemplo, para Bafomé da maçonaria. Na cara da gente e a gente não vê. Quer dizer, eu vejo, vocês que não vê. Não vou estar dizendo o nome, mas gente famosíssima. Pessoas velhas no evangelho. Aqui um dia morre aí, um abraço. Porque não dá para servir a dois senhores. Mas não quero que vocês deixem de ouvir as músicas, não, porque as músicas falam de Deus. Acabou, são músicas. Até a questão de louvor, a gente tem que ter cuidado, né? Costumo dizer que louvor é nossa vida. Se você não faz a vontade de Deus, você não louva a Deus. Você canta para Deus, mas não louva a Deus. Então até isso, o entendimento está distorcido. Então, infelizmente, essas pessoas elas não estão conseguindo controlar essas entidades. Primeiro, que o ambiente está propício para eles, né? Cada dia mais o mundo está mais largado, o mundo está mais rebelde, a igreja sem força, a igreja sem poder de fuga, essa que é a verdade, só religiosidade. Então o inimigo tem crescido, inclusive ele até ajuda a igreja, né? Tem crescido e ele tem aí tomado a frente. E vai piorar essa situação, né? Essas duas pessoas são as primeiras, mas vai vir muito mais pessoas. Olha o que eu estou dizendo. Então, por quê? Porque as entidades favoreceram eles. Eles têm uma dívida com as entidades. São bonzinhos, mas nós sabemos quem é, né? Entendeu? Na natureza deles, veio para matar, roubar e destruir. São mentirosos por natureza, né? E as pessoas fazem pactos, acordos, se entregam, declaração, adoração, e eles vão tomando território, vão tomando terreno. E estão aí chegando firmemente nos fins dos tempos. Então, começa a pensar que Deus vai fazer uma chamada, vai fazer um novo concílio. Digamos que, grosseiramente falando, fazer uma outra igreja, a última igreja, grosseiramente falando, né? Um novo concílio, trazer um novo entendimento da palavra, né? Para poder ele ter 10% para a vida de Cristo. Então as pessoas estão aí preocupadas, Jesus está na porta. Para mim,
Antes de acontecer essas coisas que eu já disse para vocês, que eu vou citar aqui mais tarde, não vai vir. Mas não vai vir mesmo. Só que as pessoas estão morrendo. As pessoas estão indo embora. A idade está chegando. Acidente, tragédias, doenças. As pessoas estão indo embora. E essas entidades estão mudando a natureza das pessoas. As pessoas não assumem isso, mas não. Faz com que eles mudem o que é natural. Às vezes quando as pessoas falam sobre sexualidade, aí falam do natural, a mudança do natural lá que Romanos capítulo 1 fala, é deixar de ter a mulher de ter um homem, e o homem de ter uma mulher. Isso é deixar a ordem natural. Qualquer outra coisa que falarem sobre isso é legalismo. É o que eles acham, mas não é o que a Bíblia descreve. Para a gente entender como eles vão colocando eu na palavra de Deus. Então o que acontece é isso, e as pessoas passam a agir contrário à vontade de Deus, porque infelizmente as pessoas estão rebeldes diante do Senhor. Caiu a virgem, já disse ele. Eu estou estudando ainda que ponto que caracterizou isso diante de Deus. Eu estou além, estou analisando. Eu tenho duas aí, digamos, expectativas, duas possibilidades. Uma, quando o homem, a igreja passou a ser instituição filantrópica. Eu acredito que esse também foi um grande erro da igreja. Passou a entregar na mão dos dirigentes desse mundo que são maus, vocês sabem disso, a prosperidade do povo de Deus. Esse talvez seja um grande erro. E a outra, quando deixou a mentira, enganar eles. Essa questão lá de falar em línguas. Começou por aí. Aí depois vem rodopio, cair pelo poder de Deus, profecia em todo culto. E vem indo. Então eu estou analisando ainda aonde é que caiu. Agora que caiu. Aí a gente vem de tudo aí, distorções. Mulher no altar, entendeu? Então as pessoas fazem aquilo que eles acreditam que tem que fazer, que é certo, mas é Bíblia. Então Deus não muda. Ele fala que Ele não muda, e as pessoas estão mudando dizendo que Deus mudou. Então isso é rebeldia. Mas a verdade é que sei que Deus vai agir, pois a palavra de Deus afirma que não está descartada milhões de almas indo para o inferno. Sabe o que acontece? O mundo hoje está propício a uma terceira guerra mundial. Eu imagino que uma terceira guerra mundial, bilhões de pessoas, quase que a totalidade, entraria no inferno. Digamos que o mundo está pronto para queimar. Isso é uma verdade. É uma preocupação, Sei que Deus ele tem uma obra para fazer, mas eu não sei se Ele vai evitar que essas coisas venham a acontecer. Tendo em vista que o mundo, as pessoas têm dado legalidade, direito, para que esse mal eterno chegue
a sua tenda, a sua casa. Infelizmente, a igreja não tem sido a opção que deveria ser. O conselho de Deus, sai o conselho de Deus para essa época, que venhamos, que busque a Ele sem intermediários. É triste que você lê a Bíblia, você vai num culto, vê uma pregação, vê uma igreja que tem suas regras, e vê um filme, você vê diferente. Vê até uma IA falando sobre trechos da Bíblia, você vê diferente daquilo que os homens têm pregado lá no altar. Isso é muito sério. Então, o conselho de Deus nessa época, que você sente e busque a palavra de Deus. Deus não quer pessoas religiosas, não. Eu entendi isso. Que não é a religião, não é o fato de você estar o tempo todo na igreja. O fato é de você fazer aquilo que você tem que sempre fazer. Isso que é o testemunho. E a igreja, ela vai entender isso, eu não sei em que época. Eu só estou alertando. Porque hoje se assemelham a essa passagem que eu falo em Amós 4:6. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscar-me-ei e viverei. Ó, o que ele diz para Betel, para Gilgal, Berseba, casa de José, né? Buscar-me-eis e viverei. Isso tudo aqui representa igrejas. E a casa de José representa o judaísmo, que as pessoas têm deixado também de ir com a igreja protestante. Ela já está desgastada das outras, né? Ela vem desde a igreja católica, espiritismo, umbanda, e vem descendo, protestante, e aí agora vai para onde? O judaísmo. O povo eleito de Deus está aqui, ó. A palavra irrompa é que eu entre à força e a consuma. E o conselho que ele dá: pois diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e viverei. É difícil quando a gente não consegue andar sozinho, quando a gente não consegue enxergar Deus falando. Precisa de um homem lá na frente pregando, precisa de uma mulher lá na frente pregando, precisa de um ambiente religioso para continuar vivendo diante de Deus. É difícil, mas é porque nasceu da religião, não nasceu de Deus, não é o conselho de Deus. Queria eu que o Criador já liberasse o exército de jovens que eu já sonhei, que irão batalhar junto com verdadeiros enviados por Deus, acredito com homens mais maduros, né? Para a batalha da última hora. Igreja, vocês pensam que isso que vocês estão fazendo é batalha? Isso que vocês fazem é religião. É religião. Mas a hora da batalha vai chegar, aonde as pessoas serão bem simples, bem resolvidas, bem alinhadas. O homem sacerdote, a mulher sua auxiliadora, feliz da vida, seus filhos vivendo tudo uma fé, não desviados, sendo lenha para queimar no inferno, onde o homem vai ter condição, de ir e vir. O governo nunca vai fazer isso pelo povo de Deus, nem por ninguém. Mas vai chegar esse dia. Não vai ser longo, vai ser pouco, porque primeiro que o diabo ele não vai aguentar. O diabo ele não ficou bonzinho.
Sua igreja está aberta há 50 anos, 100 anos, não é porque ele não ficou bonzinho, não, porque você não incomoda ele. Você gera lenha para queimar, lenha de qualidade para queimar no inferno. Eu digo para vocês não acreditam. Só não morra. Se morrer, o choque de realidade é grande. As pessoas estão deixando de assistir meu vídeo porque eu prego a verdade. Se fosse besteira, estava batendo aí, ó. Mas é verdade. Profeta, preste atenção. O profeta, quando Deus levanta, ele nunca agradou Israel. Tem um cara de profeta aí, dentro das igrejas, somando com ela. Isso não é profeta não, só tem nome de profeta. Profeta, quando Deus levanta, é para condenar o que a igreja faz de errado. Profeta, Deus quando levantou o profeta, foi para condenar o comportamento errado de Jerusalém, de Judá. Porque o mal vinha. Preste atenção, vocês não leem a Bíblia não? Então a gente vê só besteira, só coisa errada. Se não tiver um concílio, se não parar para tirar o que é errado no meio da igreja, não vai salvar ninguém. Eu acredito que a igreja vai ter que passar por um processo assim, como passou Nínive. Eu gosto de falar Nínive, eu acho bonito. Não chama Nínive, eu gosto de Nínive, acho bonito. A igreja vai ter que passar por uma reconciliação daquela. Senão não vai salvar ninguém. Estou avisando. Não quero ser chato, não quero entrar na sua casa para estar condenando a sua igreja. Só lamento. Me diga qual é a sua igreja. Eu vou olhar, se ela tiver comportamentos na internet, vídeos na internet, eu vou dizer para você onde é que está errado. Mas aí você não vai enxergar porque deve ter acontecido algum milagre. Eu já contei história de milagre de igreja que prende as pessoas na igreja. Pessoas que foram abençoadas dentro de um centro de macumba, e se Deus não fizesse uma libertação dela na última hora dela morrer, ela tinha ido com aquele negócio. E olha que passou dentro da igreja que para mim, na minha visão espiritual, era especialista em libertação. Olha só como é, que não é o que a gente vê. Então, eu falo para vocês, não é para criticar, não é para fazer com que vocês se desanimem da igreja que você está, mas é que você abra os olhos, porque se não abrir os olhos, já era. Lá em Amós capítulo 9, eu já até falei para vocês, mas vou ler de novo. Fala assim, ó, lá no 11, naquele dia, é o dia do futuro, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Muitos judeus, aí a casa de José aí, ó. Muitos judeus acreditam que formando o terceiro templo estou agradando a Deus. Mas se a gente for analisar, você que concorda com isso aí, que você é crente, se eles estiverem certos, nós estamos errados. Se eles formarem o terceiro templo para voltar a sacrificar animais, eles estão dizendo que Jesus não veio ainda. E você que fala de Jesus, que viveu sua vida inteira falando de Jesus, que viu os milagres de Jesus, vai ter que estar concordando com eles que Jesus não veio ainda. Mas está dizendo aqui, ó, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo-eis como foram nos dias da antiguidade. Ele está falando da igreja. A igreja hoje está em ruína. Aonde eu falo que vai ter um concílio, eu já tive essa visão. Quando Deus me deu a visão do posicionamento, lá no primeiro vídeo, alinhamento da igreja, aqui ó, tinha pastores que estariam junto comigo, de igrejas, inúmeros pastores, acho que tinha uns 10 pastores, uma fileira para ser apresentado, que aceitou, que estariam concordando, alinhando, fazendo um concílio para a última chamada. Estou avisando para vocês, meus conhecidos, meus familiares, meus parentes,
né? Que eu amo vocês, mas quando o negócio começar a acontecer, não vou estar anulando ninguém, não. E também não venha porque é conveniente, não, porque você não engana a Deus. Pode enganar a mim, mas a Deus não. Então ore a Deus, procure entender a palavra de Deus. Aqui é Bíblia. Eu tenho falado para vocês, Bíblia. Não é palavra do homem, não, é Bíblia. E ele diz, olha as provas que ele está falando dos tempos de hoje. Quando ele fala do tempo da antiguidade, ele está falando do modelo da igreja primitiva. Da igreja primitiva. Se ele não iria voltar a sacrificar, porque senão ele está dizendo que o sacrifício do filho dele não serviu, ou que o filho dele não veio ainda, entendeu? Mas aí, qual é o modelo que agradou a Deus da antiguidade? Da igreja primitiva após Jesus. Mas qual era o forte deles? Morrer? Não. O forte deles é que eles repartiam, que eles eram unânimes e o Espírito Santo cooperava em tudo. Essa igreja, ela vai voltar por um bocadinho de tempo, por pouco tempo. Por quê? Porque o inimigo vai cair matando em cima dela. É uma igreja que ela vai, o que ela vai fazer? Ela vai posicionar o sacerdote, ela vai posicionar o auxiliador. O mundo hoje não concorda, né? As pessoas são tão feministas, tão machistas, que falei para uma pessoa assim, engraçado, vocês falam muito de que eu sou machista. As pessoas, quando eu falo em posicionamento, as pessoas vêm logo com machismo, né? Eu falo em posicionamento porque é a regra que vai dar a salvação. Eu não estou desmerecendo a mulher que tem muita capacidade, mas eu estou falando que é a regra de salvação. Quem fez a regra? Deus. Você vai morar com quem? Com Deus. Então obedeça a Ele, porque senão tu não vai morar. Aí eu falei para ela, essa pessoa, que 144 mil vão servir ao trono de Deus, servir diretamente a Deus, homens que não se contaminaram com mulher. Aí essa pessoa disse, fala, tudo gay. Sabe o que quer dizer isso? Quando você não concorda com Deus, você está desmerecendo a Ele. Você está dizendo justamente o que essa pessoa falou, talvez inocentemente, talvez espontaneamente, mas é o que no fundo do coração você está dizendo para Deus. Ah, eu não concordo com isso. Você não concorda com a Bíblia, você não concorda com Deus. Você não está discordando de mim, eu não sou ninguém, mas você discorda com Deus. Essa que é a verdade. Aí, para que as coisas aconteçam, além dele restaurar o tabernáculo caído de Davi, que é uma nova igreja, para mim, no modelo primitivo, praticamente, no comportamento, lógico, não vai dar para ser igual, mesmo porque eles caíram, sofreram com o pau quebrando na cabeça. No momento, a igreja que surgir, ela não vai estar sendo perseguida, porque ela vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Apocalipse 22:11. Aquele que for santo, santifique mais. Aquele que for sujo, suje mais. Ele vai se separar. Vai separar mesmo. Há quem diga que no fim dos tempos as pessoas vão procurar a palavra e não vai achar, né? Aí, ó, tá vendo aí? Se a igreja verdadeira se recolher, pra quê? O que a igreja vai recolher? Vamos lá. Se você é um sal que você não está mudando nada, você só serve para ser pisado. Olha a dica. Olha a dica. Ah, eu salvei 10 pessoas. Quem é? E dessas 10 pessoas, os filhos delas estão como? Como essa profeta aí, os filhos, bala, tá dando super bem na igreja, mas é preço que está pagando, é isso? É isso que a gente vai dizer? Ah, foi o preço que nós pagamos? Aquela chacina lá no Rio de Janeiro abriu meus olhos tremendamente. Confirmou aquilo que eu já dizia. 70% de filho de crente morreu lá numa chacina
de 122 pessoas, 4 policiais, 118 e 70% ser filho de crente, meu amigo, caiu a casa. A virgem caiu. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Olha para o seu lado, veja aí como é que está a situação. Aí vamos lá. Então Apocalipse é o rompimento, a separação. Antes de Jesus vir, isso vai acontecer. Esse tabernáculo vai surgir no nosso tempo. No nosso tempo ainda, antes da vinda de Cristo. Talvez antes da entrada do anticristo. É bem provável. E para encerrar, João 10:10. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e as tenham mudança. Pessoal, não é no reino do céu, não. No reino do céu ninguém vai comprar, ninguém vai vender, ninguém vai fazer nada. O que tem lá é adorno, é coisa bonita, é ouro para tudo quanto é lado. Não sei como é que é, não vou nem perder meu tempo imaginando. Mas eu disse para Deus, eu preciso desse ouro lá da minha casa, da minha rua lá. Manda para cá, eu quero fazer a obra, que eu preciso dessa obra. Que eu preciso proteger essas crianças, porque hoje são crianças, amanhã são adultos. As pessoas estão indo para o inferno que nem cachoeira. E não é de hoje. E a gente precisa acordar. Então, nosso tema de hoje é um tema: a verdade que não querem enxergar. Pense nisso. E veja o vídeo lá dessa pastora lá, que é muito interessante. Talvez você tenha até visto já. Que é porque eles não querem que você veja o lado. Pastora Renata Vieira. Um vídeo realmente bem interessante. Mas que Deus possa estar nos abençoando. Leiam a Bíblia. Busque a palavra de Deus. Busque conhecimento. Porque sem isso não vai dar o reino do céu. Que Deus abençoe a nós todos no nome do Senhor Jesus. Amém.